último tempo, por não viver tudo o que poderia viver. Ele, o carrasco de nossas vidas, impiedoso, nos escraviza, devorando cada minuto precioso de nossa existência. Sem euforia, somos obrigados a segui-lo. Como ele o quer, com ele, sem ele, por falta dele. Ó tempo. A seguir. Livre para todos os públicos. Olá! Hoje é 29 de outubro de 2021 e a Fundação Fiocruz registra mais de 607 mil óbitos pelo coronavírus. No atestado de óbito de cada uma dessas 607 mil pessoas, está registrado que ela faleceu em decorrência de complicações da Covid-19 ou de complicações respiratórias que decorrem do novo coronavírus. Essa pessoa teve atendimento de saúde? Ela conseguiu leito no hospital? Ela teve acesso a um respirador? Ela estava empregada e, nesse caso, teve dispensa para ser tratada? Ela teve recursos suficientes para se manter e cuidar da sua família durante esse acompanhamento pelo vírus, acometimento pelo vírus? Ela teve orientações e condições de cumprir tais orientações no que diz respeito ao uso da máscara, do álcool em gel? Então, há diversos aspectos que não aparecem no atestado de óbito. Os negros são acometidos pelos vírus, morreram mais acometidos pelos vírus do que os brancos. Os pobres, mais do que os ricos. Essa dualidade, que marca a realidade econômica e social brasileira, se expressa de forma direta e explícita no nosso sistema educacional. E tem como um nó o ensino médio. É sobre a convergência entre a crise sanitária, a crise educacional e o projeto de ensino médio para a juventude brasileira que nós vamos matutar no programa de hoje. Eu sou Joana Peixoto, sou uma mulher branca, cabelos curtos, castanhos, olhos castanhos, uso óculos com aro bege, estou com uma camiseta preta, um colar azul, e atrás de mim tem uma estante com livros. Eu sou professora no mestrado em Educação do IFG e colaboradora no mestrado em Educação para Ciência e Matemática, também do IFG. Líder do CADIO, Grupo Interinstitucional de Estudos e Pesquisa sobre as relações entre as tecnologias e a educação. Eu vou ler um trechinho de um discurso do presidente Venceslau Braz, lá em 1914. Ele diz assim: a criminalidade aumenta, a vagabundagem campeia, o alcoolismo ceifa cada vez mais maior número de infelizes, porque, em regra, não tendo as pobres vítimas um caráter bem formado, e nem preparo para superar as dificuldades da existência, tornam-se vencidos em plena mocidade e se atiram à embriaguez e ao crime. Instalem-se escolas industriais de eletricidade, de mecânica, de química industrial, escolas de comércio, que os cursos se povoarão de alunos, e uma outra era se abrirá para o nosso país. Então, esse discurso, proferido em 1914, é um discurso que afirma uma medida que havia sido tomada pelo presidente anterior, o Nilo Peçanha, em 1909, que criou as escolas de aprendizes e artífices, que são as precursoras das escolas técnicas, que posteriormente foram transformadas em Centros Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, os Cefetes, e mais recentemente, Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, os IFES. Então, nós estamos falando em dualidade na educação, porque nós estamos falando de uma educação em duas vias. Uma educação para a elite, para os filhos das classes médias, a classe dos proprietários dos meios de produção, que são os empresários, os industriais, os banqueiros, os grandes proprietários de terra, e uma outra educação
para os filhos dos trabalhadores. Desde a criação dessas escolas de aprendizes e artífices, as diversas reformas pelas quais passou a educação brasileira, nós vemos que essa dualidade ela foi postulada de uma forma, por vezes manifesta, clara, por vezes camuflada. Essa dualidade estrutural no sistema educacional brasileiro coloca em questão a educação pública, em defesa da qual nós viemos nessa série. Para dialogar sobre esse tema, nós convidamos o professor Dante Henrique de Moura. Ele é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte desde 1986, onde ele ministra aulas nas licenciaturas e no curso de mestrado e doutorado em educação profissional. Foi vice-diretor-geral e diretor de ensino desse instituto. Ele é líder do núcleo de pesquisa em educação, é técnico em eletrotécnica pela Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte. Dante, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite, professora Joana e toda a equipe do programa. É um grande prazer estar aqui. Eu sou um homem de 60 anos de idade, portanto já estou aí oficialmente como idoso. Tenho 1,86 m, peso em torno de 100 quilos, ou seja, estou acima do peso, precisando cuidar desse aspecto. Bem, uso óculos, não tenho mais cabelos na cabeça, mas uso barba. Estou com uma camisa azul escura. Por trás de mim tem uma estante com livros que se tornou no meu local de trabalho durante a pandemia. Então, é um prazer estar aqui. E aí, Dante? Você sempre faz questão de lembrar a sua formação técnica em eletrotécnica, né? Lá na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte. Na então Escola Técnica. A Escola Técnica, ela geralmente é reconhecida, né? Mas depois do Cefet e atualmente o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, os IFES, ainda causa alguma confusão. Você pode nos contar desse percurso e nos explicar em linhas gerais o que são esses institutos? Sim, Joana, com prazer. Para a Joana e para todas e todos que nos acompanham. Eu vou começar retomando algo que a professora Joana falou no início, que é a origem, a criação, né? A criação, então, das escolas de artífices e aprendizes lá em 1909, por meio de um decreto do então presidente Nilo Peçanha, o decreto 7.566 de 1909. E quando ele coloca no decreto o seguinte, que a finalidade dessas escolas era de formar profissionais com um indispensável preparo técnico e intelectual, como também fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastará da ociosidade, escola do vício e do crime. Então, é uma escola que tem na sua origem, né, uma rede que tem na sua origem, a finalidade de atender os desfavorecidos da sorte. Então, ratificando isso que a professora Joana colocou muito bem inicialmente, da dualidade estrutural com a qual nasceu, né? Uma dualidade entre o assistencialismo, né? Retirar das ruas como espaço, né, de escola, da ociosidade, do vício e do crime, então o aspecto assistencialista. E, ao mesmo tempo, formar profissionais, né, para se tornar, entre aspas, úteis à sociedade. Mas determinado tipo de formação próprio de uma determinada classe social, a classe pobre, né, a classe trabalhadora empobrecida. Enquanto que a outra escola, a escola para os filhos das elites, era outra escola que forma as pessoas para ser classe dirigente. Isso sofre algumas mudanças ao longo do tempo, mas em sua essência isso continua ao longo do tempo. Ao longo do tempo, essas escolas passaram por várias institucionalidades, desde então escolas de artífices e aprendizes, e liceus, escolas industrial federal, escola técnica federal, Centro Federal da Educação Tecnológica e, mais recentemente, os institutos federais. E aí a pergunta, o que são os institutos federais? Os institutos federais são uma identidade em construção, né? Essa institucionalidade, ela é de
2008, portanto, estamos aí caminhando, estamos com 13 anos dessa nova institucionalidade que ela vem se constituindo. Mas há algo extremamente importante associado a essa nova institucionalidade do Instituto Federal, que é, ao longo do tempo, as instituições se organizando para dar resposta a essa sociedade dual, essa sociedade dividida em classe, mas ela vem avançando também, evoluindo também de acordo com a demanda da complexificação do mundo do trabalho e do setor produtivo. Por isso a gente sai lá de escola de aprendizes e artífices, né, que oferecia uma formação básica, rudimentar, até o momento de hoje, que se oferece cursos de mestrado e doutorado. Então, essa nova institucionalidade, ela avança nessa perspectiva, mas ela não perde o caráter de dualidade, porque ela também continua com um determinado tipo de oferta, que, se por um lado é uma grande vantagem, porque se abre para a sociedade como um todo, né, essa abertura não é com a porta do mesmo tamanho para todos e para todas. Enquanto temos uma porta onde as pessoas entram para fazer doutorado, para fazer o ensino médio integrado, para fazer mestrado, tem uma outra porta que se abre para os cursos FIC, os cursos do Pronatec, os cursos do Novos Caminhos, que muitos deles são estritamente de formação instrumental, ratificando e reificando essa questão da formação pobre para o pobre. E aqui eu não estou fazendo uma crítica direta à necessidade desses cursos, mas a crítica ao fato de que muitas vezes esses cursos eles são descolados da elevação de escolaridade. Então é algo que a gente precisa avançar muito na rede, né? Abrir as portas para todos, mas para todos e para todas com a perspectiva da formação humana integral. E a perspectiva da formação humana integral, ela não pode se resumir a uma formação que seja meramente instrumental, descolada da formação geral do cidadão. Então, essa é a característica que nós temos hoje no Instituto. Mas eu quero só finalizar dizendo que, nesse balanço, é um avanço enorme. Não apenas a nova institucionalidade, mas a expansão. A expansão ela é fundamental porque ela faz essa escola, que é reconhecida como de qualidade na sociedade brasileira, chegar nos rincões, chegar nas periferias das grandes cidades e chegar naquelas cidades mais afastadas dos grandes centros, onde tem uma maior dinâmica econômica. Chega para atender aquele e aquela que lá no município longínquo não teria a menor condição, por exemplo, no estado de Goiás, de sair lá desse interiorzão para vir para Goiânia para estudar. E a expansão da rede federal, ela está possibilitando isso. E a gente deve lutar pela preservação e pela ampliação dessa rede. E o ensino médio, não é, Dante? Especialmente esse projeto representado pelo ensino integrado, ele tem sido um alvo de ataque do campo social que insiste em manter uma educação em duas vias para os jovens brasileiros, né? Desde 1909, como você bem nos colocou, com a criação da Escola de Aprendizes e Artífices, e segue por aí em diante até essa chamada contra-reforma do ensino médio em 2017. Logo depois do golpe de Estado de 2016, essa contra-reforma, ela ameaça a rede profissional, né, de educação tecnológica e a educação pública em geral, né? Ela é um golpe no projeto de ensino integrado. Nós podemos relacionar esse projeto à Base Nacional Comum Curricular, por exemplo? Quer dizer, quais são as características principais e quais as consequências dessa contra-reforma? Pensando na educação como um campo de disputas, nós podemos dizer que esse momento representa uma guinada ou uma possibilidade de romper com a dualidade educacional da qual nós temos falado, que, como você bem disse, favorece o filho das classes social e economicamente abastadas e relega aos filhos do trabalhador uma educação mais restrita. No final das contas, o que eu quero te perguntar é, o que é esse ensino integrado que você e Gaudêncio Frigoto, que já esteve aqui conosco, tanto defendem? Bem, Joana, muito obrigado pela pergunta, né, para a gente esclarecer para o nosso público. Veja bem, primeiro eu concordo plenamente com essa colocação que você faz, que a atual contra-reforma do ensino médio é uma ameaça radical ao que vem se construindo no país como ensino médio integrado, na rede federal e em algumas redes estaduais. Então, essa perspectiva do ensino médio integrado, ela tem o objetivo exatamente de romper com essa dualidade histórica.
da educação brasileira, de proporcionar para os filhos da classe trabalhadora uma formação integral que permita ao filho da classe trabalhadora mais empobrecida ser formado para ser classe dirigente, para ter conhecimentos que lhe permita ser classe dirigente. E essa contra-reforma vem em sentido contrário. Então, isso aí a gente concorda plenamente. Agora, o que é o ensino médio integrado? O ensino médio integrado é o que é possível, né, na sociedade brasileira hoje, extremamente desigual, extremamente dual. A educação brasileira é dual porque a sociedade brasileira é dual. A sociedade brasileira, ela é cindida em classes. E ela produz uma escola para reproduzir essa sociedade. Então, a escola não está descolada da sociedade, ela é parte da sociedade, e, portanto, ela representa, ela espelha o que é essa sociedade. Então, o que é o ensino médio integrado? Ele vai muito além da ideia que a gente discute muito e que não é inválida, mas ela vai muito além da ideia que se coloca muito. O ensino médio integrado é importante porque ele forma ao mesmo tempo para o prosseguimento de estudos, ou seja, para aquele garoto, aquela garota, aquele adolescente que quer ir e que tem condições de ir para o ensino superior, mas também forma para o mundo do trabalho. É um equívoco, a nosso modo de ver, justificar a importância do ensino médio integrado apenas por isso. Por quê? Porque o ensino médio integrado é um projeto político de formação humana integral e emancipatória da classe trabalhadora. Independentemente do percurso que esse sujeito vá traçar em função das suas condições materiais concretas de vida após concluir. É fundamental que o sujeito compreenda a totalidade social na qual ele está inserido. Então, essa formação tem esse objetivo político, né? Que ele compreenda a correlação de forças existentes entre capital e trabalho na nossa sociedade. Então, além disso, é fundamental compreender o ensino médio integrado como coloca Saviani, como coloca Frigoto, como uma travessia, pois, do ponto de vista do referencial do materialismo histórico dialético, a educação básica, ou seja, aquela até os 17, 18 anos de idade, ela não deveria ser profissionalizante, porque na medida em que ela é profissionalizante, ela deixa de ser igual para todos e rompe com o princípio de uma educação igualitária. Tá? Entretanto, o ensino médio integrado ele se coloca como uma travessia, porque hoje na sociedade brasileira não é favorável à classe trabalhadora, os filhos da classe trabalhadora que começam a trabalhar muito jovem, que precisam começar a trabalhar muito jovem, um ensino médio de caráter não profissionalizante. Porque o que é que acontece com a maioria desses jovens que precisam começar a trabalhar muito cedo? Eles começam a trabalhar muito cedo por uma imposição econômica, social, e vão trabalhar muito cedo sem uma formação que lhe permita atuar em atividades mais complexas. Então, eles vão trabalhar muito cedo em atividades periféricas. O ensino médio integrado, com base na politecnia, na escola unitária, na formação unilateral, ele permite ter essa base da formação integral e, integrada a ela, uma formação profissional que permita a esse estudante ter a condição de trabalhar em atividades de nível médio ou de prosseguir os estudos em atividades mais complexas. Ok. Tá ok? Então, essa é uma questão fundamental. Não se nega que é importante o prosseguimento de estudos ou a inserção no mundo do trabalho, mas não se restringe a isso. É um projeto político de formação emancipatória da classe trabalhadora. Nós estamos aqui conversando com o professor Dante Moura sobre ensino médio integrado, educação, trabalho, em defesa da escola pública. Voltamos já. Fique por dentro de tudo que a Universidade Federal de Goiás está produzindo. Assista ao Mundo UFG, de segunda a sexta, às 18h, ao vivo. Entrevistas com especialistas, matérias especiais e interatividade em um só programa. Participe ao vivo pelas redes sociais ou aplicativo da TV UFG, mandando suas perguntas ou comentários. Agora, tá sem tempo durante a semana? Aos domingos, 8 da manhã, tem reprise. Mundo
UFG é conhecimento na sua tela. Estamos aqui matutando com o professor Dante Moura sobre a importante questão do ensino médio integrado e as relações entre educação e trabalho. Vamos falar desses tempos de pandemia, Dante. Nesses tempos agora, o dito ensino remoto emergencial, ele foi adotado como uma medida para continuar a oferecer formação a nossos estudantes, sem expor esses estudantes e os profissionais da educação ao contágio pelo novo coronavírus. Ele foi adotado em escolas públicas da educação básica, no ensino superior e também nos institutos federais de educação. Como é que você vê esse quadro? Os estudantes estão equipados e preparados para as aulas remotas? Os professores foram preparados para realizar aulas online? E a utilização de plataformas privadas como suporte para as atividades pedagógicas? Então, qual a sua opinião sobre o ensino remoto emergencial nos institutos? E, principalmente, como é que você vê a pressão para o retorno às aulas presenciais? Bem, primeiro, o ensino remoto é uma imposição da pandemia, né? O primeiro que a gente precisa ter claro é que ele implica em muitas perdas, mas não houve outra alternativa, não houve tempo de pensar em outra alternativa. Foi necessário fazer para mitigar o grande prejuízo causado à população mundial, mas, infelizmente, isso não se distribui de maneira igual. As situações mais graves, o país em que nós estamos, o nosso Brasil, se enquadra nisso. Então, ao mesmo tempo que a gente está no ensino remoto, é preciso compreender, é fundamental compreender que a educação como prática social exige a presencialidade. Ter como horizonte a volta integral à presencialidade, na medida em que as condições de biossegurança permitam. Mas não podemos nos apressar, nos adiantar e voltar sem ter todas essas condições. É fundamental voltar à integralidade da presencialidade, mas com garantia de biossegurança. Uma grande preocupação desse processo, a exploração do capital na questão do ensino remoto. Uma ótima oportunidade para o capital para avançar na educação como mercadoria. A tentativa de impor essa forma do ensino, inclusive para pós-pandemia, porque para as empresas privadas que atuam no mercado educacional, é mais barato oferecer educação de forma remota, o que compromete completamente, inclusive, a profissão e o trabalho docente. Do ponto de vista do mercado, caiu como uma luva, né? Consequências: uma precarização da educação e a maximização do lucro do mercado educacional. E o que é pior, entre nós, colegas, trabalhadores e trabalhadoras da educação da esfera pública, há alguns que não têm clareza sobre esse movimento maior. Se adaptaram, se acomodaram, alguns, ao ensino remoto e resistem à volta plena à presencialidade. Há um discurso que diz assim: será que em determinadas disciplinas é realmente fundamental ter o ensino presencial? Quem pensa dessa maneira está se referindo principalmente às disciplinas de caráter mais teórico, muitas, por exemplo, da área das ciências humanas e sociais. Quem está pensando dessa maneira está esquecendo, está descuidando de uma questão central na educação. A educação é prática social. É necessário a gente conviver com o outro, estar junto do outro, perceber que o outro não tem a mesma cor da pele que que nem todos têm religião e que os que têm nem todos têm a mesma religião, que é necessário tocar no outro, sentir o cheiro do outro, interagir com o outro, fora dos momentos de dentro da sala de aula, nos espaços que nós temos dentro das nossas instituições. Então, sucumbir a essa realidade é um perigo grande que nós estamos correndo. Certo. Essa questão é muito importante, mas eu tenho uma questão que eu não posso deixar de te fazer, porque a rede profissional e tecnológica está sofrendo mais um ataque, né? Com essa proposta de reordenamento da rede federal. Se você puder nos responder bem sinteticamente em que consiste esse projeto e o que está por trás dele.
Pois não. Joana, eu vou fazer o seguinte, para não ter perigo de eu me estender demais, eu vou ler. Na semana passada, houve a 40ª reunião nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, a ANPED, da qual eu faço parte no GT9, que é o GT Trabalho e Educação. Ao final da reunião, nós emitimos a seguinte moção de repúdio ao reordenamento da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, a qual agora eu leio. O Ministério da Educação realizou no dia 30 de 8 de 2021 reunião com 11 reitores dos institutos federais para apresentar proposta de divisão de algumas unidades da rede federal, visando a criação, entre aspas, de 10 novos institutos, em que pese não ser ainda uma discussão nova no âmbito da rede, e que, em alguns casos, há aspectos relevantes a serem considerados, a atual conjuntura política e econômica do país, assim como a forma como foi apresentada e o conteúdo da proposta, inviabilizam qualquer discussão sobre o tema neste momento. Quanto à forma, a proposta foi apresentada sem nenhuma discussão anterior com as comunidades acadêmicas da rede federal, com o CONIF, que é o Conselho Nacional dos Institutos Federais, que representa seus reitores, com os sindicatos, né, que representam a categoria, nem com representação estudantil. Além disso, ocorreu uma reunião para a qual apenas 11 dos 38 reitores foram convidados, sem definição nem anúncio prévio de qualquer critério, evidenciando seu caráter autoritário e, portanto, antidemocrático. Quanto ao conteúdo, traz graves ameaças. Em primeiro lugar, tem caráter meramente político-eleitoral, com vistas às eleições gerais de 2022, já que a criação, entre aspas, de novos, entre aspas, institutos nos moldes da proposta não resultará, quem nos assiste, em nenhuma sala de aula a mais, em nenhuma matrícula a mais, pois serão frutos do desmembramento das instituições já existentes. Ao invés disso, haverá aumento de despesas, com novos cargos de reitores, pró-reitores, construção de reitorias, etc. A proposta também é uma tentativa de aparelhamento da rede federal, posto que, se obtiver êxito, os 10 ou mais novos reitores serão nomeados diretamente pelo presidente da República, sendo que ele e toda a sua equipe de ministros, incluindo o do MEC, já deram mostras significativas de suas posturas antidemocráticas. No caso específico da rede, vem desrespeitando de forma recorrente o resultado das eleições para os reitores ao não nomear os candidatos mais votados nas respectivas consultas às comunidades acadêmicas. E, dessa forma, desrespeitam as normas vigentes. Nesse sentido, a materialização dessa proposta significa a possibilidade concreta de naturalizar a intervenção nos institutos federais. Na mesma direção, como a criação dos institutos federais deverá ser mediante lei, abre-se a possibilidade de alterar a Lei 11.892, que criou os institutos federais, abrindo a possibilidade de alterar a regulamentação das eleições para reitor e incluir a lista tríplice em substituição à regra atual, na qual é nomeado reitor aquele que foi mais votado. Ante o exposto, nós, participantes da 40ª reunião nacional da ANPED, reunidos de 17 a 22 de outubro de 2021, em forma virtual, em razão da pandemia, comprometidos com a educação pública, estatal, laica, gratuita, inclusiva, democrática e de qualidade socialmente referenciada, para todas e para todos, repudiamos veementemente a atual proposta do MEC de reordenamento da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica e qualquer política educacional que objetive atacar o princípio constitucional da gestão democrática do ensino público estabelecida no artigo 206, inciso 6 da Constituição Federal. Bom, com esse manifesto, nós encerramos o nosso programa em cima da tinta. Agradecemos muito a sua presença, Dante. Muito obrigada por estar conosco.
E vamos, então, encerrando e vamos já anunciar o nosso próximo programa. Na próxima semana, nesta nossa série, né, sobre defesa da escola pública, o próximo programa será com a professora Ada Echalar, da UFG, que vai dialogar com a professora Mirza Seabra Toski, professora aposentada da UFG e da UEG, sobre o tema O Direito à Educação e à Informação, uma luta sem fim. Obrigada e até lá. Livre para todos os públicos.